causados ao cidadão. Fica para os senhores refletirem a questão da própria concepção do dano moral, a ideia que prevalece no Brasil. Muita atenção, esse é o ponto de partida para o estudo desse tema. É preciso que você domine o conceito de dano moral para depois seguir nos maiores aprofundamentos. Dano moral constitui um dano imaterial que atinge os direitos da personalidade protegidos em rol exemplificativo na parte geral do Código Civil, entre os artigos 11 a 21. Muito bem, esse foi o nosso tema do dia do dano moral. No próximo bloco teremos aqui Pergunte ao Professor, com a análise de 5 questões que foram formuladas por nossos alunos. Voltamos já com o próximo bloco do nosso programa Prova Final. Olá pessoal, esse é o programa Prova Final, uma parceria da Rede de Ensino LFG com a TV Justiça. Estou aqui analisando com vocês o tema do dano moral, tema de grande relevância para o direito privado. Meu nome é Flávio Tartucci. E se você tiver alguma dica ou sugestão para o nosso programa, envie e-mail para provafinal@exapar.com. E visite também o nosso site www.lfg.com.br. Nesse segundo bloco, nós temos aqui Pergunte ao Professor, com a análise de 5 questões que foram enviadas por nossos alunos a respeito do tema do dano moral. Vamos aqui à análise dessas perguntas para maiores aprofundamentos a respeito desse tema. Vamos lá, a primeira pergunta. Professor, como se dá o dano moral da pessoa jurídica? Bom, essa primeira pergunta, que clama aqui um aprofundamento a respeito do dano moral da pessoa jurídica, que vimos no nosso primeiro bloco, uma pergunta interessante, pergunta solicitada em provas que os senhores devem atentar. Bom, a pessoa jurídica, como já foi afirmado, ela pode sofrer dano moral conforme a súmula 227 do STJ. Mas uma questão de grande dificuldade prática é saber como se concretiza o dano moral da pessoa jurídica. O que é verdade é que muitas das vezes o dano moral da pessoa jurídica está atrelado a um prejuízo patrimonial sofrido por essa pessoa jurídica. Nós temos na prática aquilo que é chamado de abalo de crédito da pessoa jurídica. E a situação típica em que esse abalo de crédito da pessoa jurídica ocorre se dá no caso de inscrição indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes. Os cadastros de inadimplentes, eles são aprofundamentos dos artigos 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor, que tratam dos bancos de dados e cadastros de consumidores. E esses cadastros hoje têm grande pertinência e grande importância. Afinal de contas, uma pessoa jurídica vive de acordo com o seu bom nome perante o meio social. Se, no caso concreto, o nome da pessoa jurídica for inscrito indevidamente em cadastro, caberá indenização por dano moral. E a tendência da jurisprudência do STJ é em afirmar que, nesses casos de inscrição indevida, o dano moral seria presumido. Chamo a atenção de vocês para 2 súmulas do STJ de grande pertinência. A primeira súmula é a súmula 370 do STJ, que prevê que o depósito antecipado de cheque pré ou pós-datado, a súmula fala em cheque pré-datado, pode caracterizar o dano moral. Apesar também da menção da súmula de que gera dano moral o depósito antecipado, na verdade é que o dano moral pode estar presente ou não. Então, no caso concreto, se o nome da pessoa jurídica for inscrito diante de um depósito antecipado de cheque pré ou pós-datado, o dano moral pode estar presente. Digo pode porque uma outra súmula do STJ faz uma ressalva. A súmula 385, que aliás é muito criticada pela doutrina consumerista, a súmula 385 prevê que, se a pessoa já tiver um nome inscrito, isso pode estar relacionado a uma pessoa jurídica, se a pessoa já tiver um nome inscrito em cadastro por um valor devido, não cabe indenização por dano moral no caso de uma inscrição indevida. Já, afinal de contas, a pessoa já tinha um nome inscrito. Na verdade, eu não concordo com essa súmula, sigo as vozes doutrinárias que criticam, porque, na verdade, tem que se analisar caso a caso. É bem provável, por exemplo, que
uma pessoa jurídica tenha já o nome escrito uma vez e a inscrição foi cancelada. Em um banco, por exemplo, faça inscrição sucessiva de 500 inscrições, o que pode gerar dano moral na minha concepção. Outra hipótese também, e aí falando de dano moral puro da pessoa jurídica, é um caso de lesão à imagem da pessoa jurídica. Nessa hipótese, o dano moral puro pode estar presente sem qualquer repercussão patrimonial. Então, esses são alguns casos, aprofundando o tema do dano moral da pessoa jurídica, em que o dano moral da pessoa jurídica está presente. Bom, essa foi a primeira pergunta. Vamos agora à segunda pergunta formulada por nossos alunos. Professor, o que constitui dano moral por abandono afetivo? Também cheguei a mencionar essa pergunta na primeira parte da aula, pergunta profunda de um dos grandes temas do direito de família e também da responsabilidade civil. O que constitui o dano moral por abandono afetivo? Esse é um tema de aplicação na seara do direito de família do tema do dano moral, e a indenização por abandono afetivo está presente quando, na prática, geralmente é o que ocorre, o pai abandona afetivamente o filho, procura um afastamento imaterial. É a chamada teoria do desamor. Toda essa divergência surgiu em Minas Gerais por uma tese criada pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, numa ação judicial que ficou conhecida como caso Alexandre. Esse rapaz entrou com uma ação pedindo indenização ao pai pelo abandono afetivo. Afinal de contas, o pai pagava os alimentos, mas não queria conviver com o filho. Em primeira instância, o juiz local entendeu pela impossibilidade de indenização, porque o pai não é obrigado a conviver com o filho. Porém, o Tribunal de Minas Gerais, de forma acertada, reformou a decisão, entendendo que ali, pela prova psicológica, houve sim um prejuízo suportado por esse filho pelo abandono do pai e que seria possível a indenização. Porém, em última instância, o STJ, mais uma vez, afastou a indenização sob a conclusão de que o pai não é obrigado a conviver com o filho, não havendo nessa hipótese de abandono afetivo um ato ilícito. Com devido respeito, não é o que pensamos, afinal de contas, o artigo 1634 do Código Civil prevê que os pais têm deveres de convivência e de educação em relação aos filhos. E se esse dever é violado, está presente o primeiro requisito do ato ilícito do artigo 186. E, se eventualmente o filho sofreu um prejuízo psicológico, haverá dano moral por lesão a direito da personalidade, o segundo requisito do ato ilícito, que é o dano. Fica aí para estudo de vocês o artigo 186 do Código, que prevê que o ato ilícito é a soma de uma violação de um dever, de um direito alheio, somado a um dano. Então, siga o entendimento, que é minoritário se a gente confrontar com a jurisprudência, porque a jurisprudência entende que não cabe indenização por abandono afetivo, é isso que você tem que marcar numa prova de primeira fase, porém siga o entendimento de que seria possível sim a indenização por abandono afetivo, um dos temas de maior debate hoje na doutrina do direito de família brasileiro. Bom, segunda pergunta, excelente pergunta, tema profundo. Vamos à terceira pergunta formulada por nossos alunos. Professor Flávio Tartucci, o dano moral pode ser cumulado com dano estético? Bom, o dano moral pode ser cumulado com dano estético? Vimos na primeira parte da aula. Sim, pode ser cumulado. Houve uma superação da ideia doutrinária anterior de que o dano estético seria uma modalidade de dano moral. A súmula 387 do STJ possibilita a acumulação do dano estético com o dano moral. Bom, de qualquer maneira, eu quero aprofundar com vocês o que é o dano estético. E, para tanto, eu utilizo aqui os ensinamentos da professora Tereza Ancona Lopes, que, no final da década de 70 e início da década de 80, desenvolveu um trabalho doutrinário, uma tese de doutorado a respeito do dano estético, obra que hoje é referência nacional sobre o tema. Como afirma a professora Tereza Ancona Lopes, no dano estético há uma alteração da situação morfológica, há uma alteração dos parâmetros oferecidos pela medicina do que seja uma situação de normalidade. E aí fica uma questão importante. Na análise do dano moral, do dano estético, deve-se analisar questões objetivas, ou seja, parâmetros da medicina estética. Obviamente, não cabe reparação por dano estético só pelo fato de que você não gostou daquilo que foi efetuado. Pega um exemplo concreto. Imagine que você busque uma cirurgia
plástica estética, em que, na prática, como